de melhor atender a população. O que pegam muito é do orçamento secreto. E eu não consigo entender. Quer entender? Você vai entender agora aqui. Exatamente. Explique para um cara que tem inteligência limitada o que é orçamento secreto e por que ele não é uma compra tipo ao que o PT fazia. O orçamento, sempre quem tomou conta dele foi o presidente da República, o Poder Executivo. Bem, com o passar do tempo, criaram emendas impositivas de parlamentares. Eu estava lá. Então, cada parlamentar tem aproximadamente 15 milhões por ano para ele botar onde ele achar que deve botar. Tem critérios, obviamente. Quer fazer uma ponte na cidade, um postinho de saúde, reformar uma escola, comprar um equipamento hospitalar. Então, está garantido. Todos os 513 deputados têm 15 milhões por ano. Daí entrou o meu governo. O meu governo foi mais rígido em tudo. E daí, no segundo ano do meu governo, 2020... o parlamento resolveu criar esse orçamento que é chamado de secreto. Uma importância, o equivalente anterior... Por que ele cria isso? Tem poder para isso. Então, mas ele só pelo poder... Tem poder. Eles criaram em lei uma cota extra chamada emenda de relator. Né? Tem emenda de relator. Com esse valor. Com esse valor de mais ou menos 515 bi por ano. Para a Câmara e Senado, 15 bi por ano. Chegou a proposta, eu vetei a proposta. Bem, quem dá a palavra final em leis não sou eu, é o Poder Legislativo. A proposta voltou ao Poder Legislativo e o veto foi derrubado. Todo o PT votou para derrubar o veto, inclusive. E esse orçamento, porque não tinha como... Não tenho mais. Da minha parte acabou. O meu limite é o veto. Não tem nada mais que dá para fazer? Não, nada mais. O veto, eu vetei, foi para lá. Derrubou o veto, é lei. O Lira que... Não é o Lira. Quem é o Congresso que derrubou. São os 250, são os 513 parlamentares e 81 senadores. Metade mais um é o quórum necessário, né, para derrubar o veto. Bem, como foi derrubado, o parlamento passou a ter, além dos 15 milhões que cada parlamentar tem e é direito dele, o parlamento passou a ter mais 15 bilhões. E como é distribuído esse recurso? O relator que diz que, por exemplo, 200 milhões aqui é pedido de tal parlamentar, vai para tal estado fazer tal coisa. 10 milhões é pedido de outro deputado, vai para tal estado fazer qualquer coisa. Agora, você não sabe o nome dos parlamentares. Por isso que é falado secreto. Eu não tenho nada a ver com o orçamento secreto. Eu confesso. Quem distribui para esse ou para esse? Ou pra relator. esse? É um deputado, um senador, que é o relator do orçamento naquele ano. Mas isso eu consigo checar em algum lugar? Se a imprensa quisesse, conseguiria. Tem como? Nós, quando recebemos lá para os ministérios finalísticos, né? Ministério da Desenvolvimento Regional, o ministro lá recebe uma ordem do relator dizendo que é para ele alocar tantos milhões em tal município ou em tal estado. Ele não recebe o nome do parlamentar, por isso que ficou conhecido como secreto. Eu queria, confesso, ter poder de indicar para onde irão esses 15 milhões de reais, mas não tem esse poder. O parlamento ali faz o seu papel e diz que ele tem melhores condições de fazer. Acaba sendo uma compra de influência no final das contas? Eu não posso comprar porque não é meu. Você pode ver uma coisa. Alguém está comprando influência? Vamos lá, alguma coisa vaza. Tá. O que acontece? Dizem que o orçamento secreto que eu compro o voto com isso. Certo. No último debate, eu falei para o Lula que tinha 13 nomes, por coincidência, 13 deputados do PT que haviam arranjado recurso nesse orçamento. Secreto. Não é secreto porque está publicado em Diário do O que é tiro secreto é quem está indicando. Foi para o teu município lá no... Foi Eldorado Paulista, onde eu moro aqui, por exemplo, aqui, minha família mora lá. Falar 10 milhões para fazer uma ponte sobre o Rio Ribeira de Guape. Quem mandou para lá o dinheiro? Não dá para saber? Você não sabe. O parlamentar chega no município e diz que foi ele. Tá. Para ele ter vamos dizer, o retorno de estar trabalhando e ter o voto. Mas é secreto porque você não torna público quem indicou esse recurso para lá. E eu mostrei agora que eu consegui furar essa bolha e pegamos 13 nomes de deputados do PT que arranjaram recurso. Agora, como o PT nunca votou comigo, se eu estivesse comprando voto, jamais eu daria para petista. Ou então daria para petista, desde que primeiro votasse alguma coisa comigo. Deu a entender que eu estou fora dessa?
Eu entendi, mas não sei, eu não entendo disso. Ô, Lene, como que tá a temperatura aí do chat aí? O pessoal tem as mesmas dúvidas que eu? Olha, o pessoal, aqui... Tá uma guerra aí. Tá uma guerra. Imagina. Vamos falar de novo? Vamos falar de novo aqui. Tá. Orçamento dito secreto. 15 bilhões na mão de uma pessoa. É um deputado federal X. Tá. Ele tem 15 bilhões na mão. O Lene é um deputado, tá na mão dele 15 bilhões. 15 bilhões. Daí o que acontece? Ele que vai decidir para onde vai esse dinheiro. Ele pode chegar para você e falar, dou 1 bilhão para você. 1 bilhão para você. Sim. Ou 2 bilhões. Ou 100 milhões. Ou nada. Mas ele tem que comprovar. Ele tem esse poder. Mas ele tem que comprovar. O dinheiro não está na mão dele. Esse dinheiro está no cofre. Vai só passar por ele. Ele assina um papel, manda para o ministério meu, olha, 100 milhões para você. Para você não. Para tal estado ou município. Para tal obra. Parlamentar. Parlamentar que vou fazer uma... Não, olha só. Chega para o ministério. Tá. O ministro João certo. Chegou lá para destinar 100 milhões para o estado da Paraíba, obra tal. Ele manda o dinheiro para o estado. Acabou. Nem a fiscalização compete a nós. É isso que eu ia falar. E quem vai conferir que ele fez esse... O cara na ponta lá... Tribunal de Contas do Estado. Não é o TCU Federal. Acabou. Agora, o que a esquerda faz maldosamente? Diz que eu compro o voto com isso. Se eu estivesse comprando voto com isso, eu não daria para 13 deputados do PT, porque eles nunca votaram comigo. Ia comprar, ou então poderia ter dado, mas vai ter que votar comigo. Mas quantos são beneficiados no total? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí porque é pecha do secreto. Mas não bote na minha conta esse orçamento. Ano que vem? Eu confesso mas ano que vem vai ter a mesma coisa. Olha só, o orçamento é votado ano a ano. Eu já vetei, foi derrubado, não resolvi veto só se eu for reeleito presidente no próximo ano. Te veta de novo. Vai sentir o novo parlamento se vai derrubar o veto ou não. Se não derrubar, vale por mais 3 anos. O senhor falou de fake news, isso é o assunto aí da semana, por causa de Jovem Pan, por causa de vários canais que caíram. A gente está vivendo um momento muito singular. Muitos políticos que estiveram aqui, aliás, a maioria, falou que é a eleição mais importante de todos os tempos. Então o senhor sabe da dimensão disso. Por outro lado, estão falando que é a eleição mais suja, de fake news dos dois lados e tudo mais. Não, do outro lado não. Não, estou falando o que falam. Não estou me defendendo, não. Não, eu sei, mas eu não preciso fazer fake news contra o PT. Eu passo a falar a verdade. Tá bom. Mas se fala dessa guerra de narrativas, guerra de fake news dos dois lados. A gente tem um problema, que é fake news. É uma mentira passada por jornais ou grandes órgãos ou pelo WhatsApp e tal. Esse é um problema. A medida que está sendo o STF de censura prévia, que eu acho perigoso também. É uma coisa perigosa. Tipo, você não pode... É a mesma coisa que chegarem pra gente e falar assim, ó, vocês não podem trazer tal pessoa ou falar tal coisa. Então, eu fico preocupado, né? O STJ, né? TSE, desculpa. Quando chega nesse ponto. Por outro lado, a gente tem um problema para resolver, que é as pessoas ficarem desinformadas. Que é um problema, a fake news. O senhor mesmo falou. Você quer mais informação do que a própria mídia tradicional? Então, a mídia tradicional mas como resolver isso? A mídia tradicional no orçamento secreto bota no meu colo. Então, mas como resolver isso sem censura? Com liberdade. Então, o senhor você tem blogs, tem blogs. Por exemplo, você tem o teu programa aqui. Você tem o teu pessoal que é meio cativo aí. Se você começar a induzir, a botar a gente aqui em causa própria, por outro motivo qualquer, você vai começar a perder a tua credibilidade. A marca do teu programa é a verdade e a seriedade que você trata os assuntos aqui. Tá? Hoje em dia, o que eu vejo? Em grande parte da população, eles sabem diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Sabe diferenciar. Não precisa de um censor. Tem que ser o público. O próprio povo. Você pode ver você pode ver a audiência de um grande jornal televisivo. Caiu. Por quê? Tomou partido político. Só tem notícia ruim lá. Vai perdendo a credibilidade. Um blogueiro aí, quem tem uma página, tem página enorme. Sim, que hoje por que Porque não tem mentira ali. Comigo, por exemplo, a minha mídia, talvez, parece que é a que mais interage no mundo. De vez em quando a gente erra, imediatamente a gente pede desculpa ali que... É que a gente está agora, por isso que eu estou perguntando do STF, porque é o momento final, reta final da eleição.
E uma mentira, às vezes, não dá tempo de ser corrigido, né? A correção é muito menor do que o efeito que ela pode... Que uma coisa. Mas, por exemplo, o senhor é canibal, o senhor não sei o que e tal. O efeito negativo, às vezes, é maior do que... provaram que não é verdade, ou está fora de contexto. Não, como se não me acusarem dessas besteiras, eles vão me acusar do quê? Se eu tenho 28 anos de vida pública, 3,5 de presidente, pegue meus furos, pô. Pegue minha vida parlamentar. Já reviraram minha vida ao avesso. Não tem nada. Não vão achar porque não tem nada. Eu me preservo, sempre preservei. Falo tanto de cartão corporativo. São 3 cartões, 2 para despesas variadas, que eu não boto a mão nisso. Como é que eu vou tomar conta de viagens sem segurança, né, pelo mundo, né? E um particular meu, eu nunca saquei um centavo. O particular não saca. Eu podia sacar 17 mil por mês e comprar tubaína. Eu nunca saquei, para evitar problema. Mas esse seu tá aberto? Ou também tá aberto. Tá aberto? A Folha de São Paulo diz. Foi lá. Acusou que o meu ajudante de ordem tinha despesas da minha esposa, mas não falou o montante. A despesa suspeita. Fala o montante, pô. Quanto é? Em média, 12 mil por mês. Entra a despesa do quê? Colégio da criança, quando tinha no passado. É uma pessoa que ela paga lá, manicure, pedigure, coisa de mulher, que ela, até que gasta pouco. 12 mil por mês. Tá? E também entra condomínio de imóvel do Rio de Janeiro, etc. E tudo isso é. Não, mas que acontece? Quando foi divulgado, porque o ministro Alexandre de Moraes fez a quebra telemática do telefone me ajudando de ordem, em cima da questão de fake news. Tá? Ele estava procurando o quê? Em cima de fake news, está procurando qualquer coisa. Eu tinha alguma coisa esquisita, alguma coisa anormal com o ajudante de ordem. Uma covardia, porque tem informações reservadas, confidenciais, trocadas entre eu e meu ajudante de ordem, que é o cara que eu tenho confiança absoluta nele para minhas ações aqui. São pessoas, são 4 oficiais, né? um de cada força, 2 do exército, que tratam com discrição essas questões minhas. Ele quebrou, e daí viu a troca de mensagem dele com a minha esposa, dele comigo, e quebrando o sigilo, ele viu que tinha despesa de 3 mil da minha esposa em algum lugar, 2 mil não sei aonde, 80 não sei aonde, despesa normal. E ele vazou isso, o que a imprensa divulgou? Despesas atípicas. Dá a entender que ela está recebendo uma fortuna ali no seu contra-cheque. Mas tudo isso, então, é normal, e nos outros governos também havia esses gastos? Não, os 3 cartões em outros governos todos tiveram. O quê? E tem o cartão particular. Essa despesa, 3 cartões? Não, essa despesa, o que acontece? Eles achavam, divulgando isso, que ia ter essa despesa de manicure, etc., paga com o dinheiro do cartão corporativo particular meu. E como nunca saquei um centavo, não podia acusar de o cartão corporativo pagar essa despesa. Entendi. Assunto encerrado. Agora fica o desgaste. Mentira. A imprensa vira-mexe, potencializa, requenta esse tipo de matéria para te desgastar. É a questão dos imóveis. Eu tenho mais 5 irmãos, desses irmãos tem 2 que são separados. Agora desses imóveis? Os imóveis. 51, quantos são? São 50 e poucos imóveis. Não interessa, que seja 1 milhão de imóveis. Tá, mas qual é a questão? Qual é a questão? Faz a matéria... Que é do dinheiro vivo, né? Sem dinheiro vivo. Se você pega em qualquer registro, certidão, está escrito moeda corrente. Maldosamente falaram o quê? Dinheiro vivo. Se você pegar, se isso daqui for teu... Mas você vai ver lá... quando vai escritura, foi pago com cheque tal ou dinheiro vivo? Não. Moeda corrente. Pode ser DOC. Pode ser até dinheiro vivo. Mas o que interessa? Primeiro, está no imposto de renda? Tá. Bem, os meus estão. Os meus parentes, acredito que sim. Mas não tem esse cuidado. Eu já tive minha vida imobiliária investigada em 2017. Não, imagino que sim, né? Tá, foi. Porque o Procurador-Geral da República, era o Rodrigo Janot, ele deu um despacho que não tinha mínimos indícios para começar uma investigação sobre 2 imóveis meus, como tendo comprado de forma irregular. E não vai falar que eu era amigo do Janot, não tinha nenhuma amizade com ele. E eu sempre fui um cara avisado. Mas o que pega é o lance, então... O que pega é o seguinte, olha... É o dinheiro vivo, é o lance não foi dinheiro vivo, eu tenho certeza. Mas o que estão pegando é nesse ponto. Mas leva para o lado, como se tivesse uma fábrica de dinheiro em algum lugar e mandasse para lá. Esquema uma coisa, governo Fernando Henrique Cardoso. Você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargos no governo.
Nunca tive um cargo em governo nenhum. Governo Fernando Henrique Cardoso. Não vivi nenhum clima de harmonia com o FHC. Nunca pedi nenhum cargo para ele, nem sei se ele daria se tivesse pedido. Não tem nenhum cargo. A imprensa nunca levantou um cargo, indicação minha. Daí veio o Lula, sem comentário. Do que de... Jamais eu ia ter um cargo vendo Lula. Também com Dilma. Com o Temer já era pré-candidato. Da onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis? Pelo menos um indício. Agora, esses parentes meus, peraí. Você quer dizer que meus 5 irmãos são todos vagabundos? Um ex-cunhado meu, separado da minha irmã, ele tem umas 30 lojas de material de construção e imóveis no Vale do Ribeira. A maioria dos imóveis foi comprado por ele. O que eu tenho a ver com isso? Eu pegar, eu não te conheço. Mas se tiver mais 5 irmãos por aí, você pode ter um irmão bem de vida, ou 2. É justo eu botar na tua conta os imóveis que eles compraram. E outra, imóveis comprados ao longo de 32 anos, desde 1990. O meu primeiro imóvel eu comprei em 90 no Rio de Janeiro. Então ali já entrou com uma suspeição. Em 90 eu era vereador do Rio de Janeiro. Tá? Então os caras te acusam que se exploda e bota dinheiro vivo. Então, e você tem que ficar explicando a vida toda. Mas é isso que eu estou falando. E aí? Se for considerado fake news, mas não falo nesse caso, mas qualquer um. E aí, depois da eleição, isso afeta o resultado da eleição. O que se faz, então? Você não pode fazer mais nada, já foi, passou. Né? Essa questão de imóveis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi pedindo investigação, ele arquivou. Mas em relação à Jovem Pan, o que aconteceu agora? Olha, censura. Então, mas e aí? Censura. Vai ser assim? Bem, quem é que determinou aí a censura da Jovem Pan? Foi uma pessoa. Até há pouco tempo eu falava como alguém no deserto, né? Clamando alguma coisa tocante a isso. Era ignorado. Tipo o quê? Tá? Pedindo... Censura. Há 3 anos, esses inquéritos começaram há 3 anos. O inquérito não tem participação do Ministério Público, tem que ter. Mais de uma vez, o Ministério Público pediu arquivamento desse inquérito. O ministro não deu bola. Esse ministro continua desmonetizando páginas, derrubando canais, prendendo deputado. Um deputado não pode ser preso, a não ser por flagrante delito. Tá? É crime inafiançável. Né? E esse deputado falou um montão de besteira, ninguém duvida disso, mas a pena não é cadeia. Ele cumpriu 8 anos de cadeia. Falou um montão de besteira. Eu xingar você de tudo quanto é coisa para se imaginar. Vamos supor. Tá? Eu tenho que ser punido? Tenho. Mas não pode, de forma monocrática, esse juiz, esse ministro, prendeu e ficou preso 8 meses. E depois foi feito o julgamento desse deputado. Ele pegou 9 anos de cadeia. 8 meses, mais 9 anos, a começar em regime fechado. Você não acha que isso é um absurdo, não? O homicídio começa com 6 anos. Então, se ele tivesse matado o ministro, ele poderia pegar uma pena menor que 9 anos. Menor? Menor que 9 anos. Começa com 6 anos de prisão. Bem, no dia seguinte eu assinei a graça, né? O indulto dele. Então, mas a gente tá caminhando para onde? Num cenário onde o PT ganha, o Lula ganha, e um cenário onde o senhor ganha. Bem, essa liberdade de expressão, regulação de mídia, que é um assunto que tá sendo bastante discutido. Qual é o caminho que a gente... Se o Lula vier aqui, pergunte para ele o que ele acha disso. Ele teve no Flor, não vou culpar o Flor, não. Quando deu 1 hora, a equipe dele acabou, foi embora. Foi super curto. Porque o Flor é uma pessoa que começa a conversar. Eu conheci pessoalmente quando fui na entrevista, foi 4 horas e pouco de entrevista. Ele começa a perguntar, a conversar. Sim, no final são as mais espinhosas. E vai. Não, comigo lá eu respondi tudo para ele. Eu vi. Inclusive... Eu inclusive... Foram 4 horas ou 5. 4 horas de entrevista. Inclusive agradecer aqui, porque aqui eu sempre fui muito crítico em relação até a pandemia, e o senhor está aqui. Eu acho isso para a democracia muito absurdo. Assim, estamos partindo para um Estado ditatorial.